Canal do Gordo! E aí, galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, eu tô trazendo uma questão de um quadrinho que o Rodrigo Neves mandou pra gente, que é o Crise das Infinitas Terras, Reason of Paragons, ou Paragons Rise, que seria alguma coisa ali do tipo as histórias dos Paragons, alguma coisa assim, focando na Crise das Infinitas Terras, aonde a gente tem a participação de uma personagem que não aparece no Crise das Infinitas Terras. Sim, nós temos aí uma revista em quadrinho baseado no que aconteceu nas séries do Arrowverso. O link vai estar aqui embaixo na descrição, vocês dão uma conferida lá. Eu tentei achar de tudo quanto é forma uma versão em português, mas eu não achei. Porém, você pode ler os quadrinhos usando a câmera do seu celular. Você abre a página no computador, abre a câmera do seu celular. Se você já tiver uma versão atualizada da câmera do Google, tem um íconezinho ali que você consegue clicar e colocar para traduzir imagens. Então, na hora que ele vê uma imagem, o texto estiver em inglês, ele vai traduzir para o português para você. Assim você vai poder ler essa história, que eu achei muito foda. Eu não vou dar muito spoiler sobre a história, eu vou contar mais ou menos ali alguns elementos que são um pouco diferentes do que a gente viu, né, nas séries mesmo. Porém, eu aconselho que você leia, porque é muito bacana. E é uma recomendação de um de vocês aqui, né, o Rodrigo. Então, dá uma conferida, porque vale a pena. Basicamente, a história conta ali a questão da Crise das Infinitas Terras de uma forma que na minha opinião, deveria ter acontecido nas séries. Eu acredito que essa revista é a representação do que realmente as séries deveriam ter feito. Não tô falando que a Crise das Infinitas Terras foi ruim, mas assim, eu particularmente fiquei um pouco decepcionado com vários elementos do que a gente viu na série. Poderiam ter explorado tanto cada ponto, cada elemento, e essa série, esse quadrinho em si, aborda exatamente esse elemento. E cara, sério, é um quadrinho muito foda, porque ele não traz só esse elemento da crise nas Infinitas Terras, ele traz um novo conselho de Lex Luthor. Sim, conselho de Lex Luthor e também diversos Supermans. Sim, cara, eu gostei demais do quadrinho porque ele aborda coisas que aconteceram na Crise das Infinitas Terras, mas numa visão onde que a gente vê o Párias meio que aparecendo em cada terra sendo destruída. Esse elemento eu acho que ficou faltando. A gente viu apenas a destruição da Terra 2 e, se eu não me engano, a destruição de mais duas terras. E tipo, o resto focou na história, como eles queriam desenvolver ali. Aí depois todas as terras foram destruídas, eles ficaram na zona temporal e aquela coisa toda. Por isso que eu acho que a série, eles aceleraram demais o processo do como deveria ser a Crise das Infinitas Terras. Tipo, atendeu a necessidade que a gente tinha de um grande crossover e tal, mas ficou a desejar em diversos outros aspectos, né? A gente tem que admitir isso. É claro que depois que acabou a crise, a gente teve alguns elementos ali que foram interessantes para todo o contexto da série. E aconteceu o que eu tinha falado que ia acontecer, né? Que eu falei que a gente ia ter a junção da terra de Supergirl com a terra do Flash. E isso aconteceu. E não foi só isso. Ganhamos de brinde, né? De lambuja, a terra do Raio Negro também. Então, assim, eu tinha falado uma teoria, tinha feito uma teoria sobre isso e aconteceu. Basicamente, a revista, ela conta a história ali no mesmo contexto. Porém, a gente tem a Felicity como peça fundamental em toda essa trama, em toda a história. A Felicity aparece. E para quem acompanhou o Arrowverso, nessa última temporada, a Felicity não apareceu. A Felicity tinha saído da série. Então, assim, muita gente ficou se perguntando, onde ela tá? Na revista em quadrinho, eles fazem uma abordagem de coisas que ela poderia ter feito e como que poderia ter funcionado. A gente vê a dinâmica bem interessante entre os personagens. Não é só os personagens que foram escolhidos. A gente vê personagem da Terra X aparecendo, a gente vê versões ali do Wally West também fazendo uma participação, a gente vê versões do Superman, vê versões do Lex Luthor. O Lex Luthor que a gente tem na série acaba reunindo vários Lex Luthor de outros universos.
e acabam fazendo ali meio que um conselho de Luthor com o objetivo de acabar destruindo o Superman. Que o objetivo do Lex basicamente é esse. Então a gente vê uma história completamente diferente. A questão de aparecer diversos outros Supermans também é bem interessante, acaba dando uma dinâmica legal, porque a gente tem diversos Lex Luthor contra diversos Superman e o confronto acontece e eles... Cara, sério, a história é muito interessante. E é uma história que eu teria o maior prazer em ter assistido a série. Sério. Eles teriam acertado e muito se eles tivessem feito dessa forma. Se eles tivessem pegado o que aconteceu nesse quadrinho e ter colocado na série. Eu não sei se vocês ficaram satisfeitos com Crise das Infinitas Terras. Eu fiquei satisfeito em alguns elementos. Algumas coisas eu fiquei um pouco decepcionado. Sério, sinceramente eu fiquei muito decepcionado com diversos elementos. Um exemplo, a participação que a gente não teve, a participação da Feliz. A gente não teve participação de nenhum personagem da Terra X, né? E no caso da Crise das Infinitas Terras, o quadrinho mesmo que a gente tem, diversos Supermans, diversos personagens aparecem e têm um papel fundamental em vários aspectos da história. Por exemplo, o Infinity Week, que seria ali meio que o grupo de super-heróis que poderia existir na Terra da Stargirl, ele só começou a existir porque a Sociedade da Justiça da América tinha sido levado para resolver o problema da Crise das Infinitas Terras. Então, tá vendo o aspecto e o tamanho da proporção que isso poderia ter? O Superman Prime teria uma participação fundamental na história também. Então, além disso, teria a questão da Supergirl, que é uma Supergirl que é humana. Acaba que a gente tem um elemento interessante que quando a Supergirl foi destruída em Crise das Infinitas Terras, meio que o espírito dela permaneceu vivo em uma humana, e depois que acabou despertando ali meio que um poder nessa humana, ela era uma humana normal. Eu esqueci como é que era Linda Lee, se eu não me engano. Ela foi uma Supergirl, mas ela não era kryptoniana e acabou que ela estava na terra dela, depois ela foi levada para a terra onde que a gente teria o momento em que ela sacrificasse. Inclusive, essa Supergirl, ela teve um relacionamento com o Superman, ela se casou com o Superman. Então, tipo assim, é uma história meio que estranha. É uma história estranha, mas cada coisa que aconteceu na Crise das Infinitas Terras como um todo, impactou em todo o universo da DC, dos quadrinhos. Então a gente viu diversos elementos e viu a participação de diversos heróis. Tipo, sério, a Crise das Infinitas Terras nos quadrinhos foi um evento gigantesco. Comparado ao que a gente viu nas séries, não é nem um pedaço. E esse quadrinho que o Rodrigo comentou, ele seria a representação ideal para uma série. Sério, por mais que a gente não tivesse todos os Supermans, por mais que a gente não tivesse todos os Lex Luthor, por mais que a gente não tivesse todos os personagens, já tinha sido apresentado a Terra X. Então eles poderiam pegar os heróis da Terra X, junto com os heróis da Terra 2, junto com os heróis da Terra 1, né, que a gente tem, e junto com os heróis da Terra 38, que seriam os personagens de Supergirl, os personagens de Raio Negro, e juntar para fazer uma balançada legal nessa grande crise. E equilibrar as coisas. Porém, eu acho que eles desperdiçaram. Na verdade, não foi tão desperdício, porque a gente pode considerar que é orçamento e isso impacta quando se fala em produção de séries. Mas, de qualquer forma, eu trouxe essa revista pra vocês. Dá uma conferida aqui. Eu não quero entrar muito em detalhe da história pra não trazer spoiler pra vocês, porque tem pessoas que não curtem o spoiler. Mas eu li e eu achei extremamente interessante e divertido. Dá uma conferida aqui. E claro, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você também tiver alguma recomendação, manda pra mim. Porém, o YouTube tá bloqueando comentários que tem link. Então toda vez que alguém manda um link, cai direto pro spam e às vezes eu não consigo ver, eu não consigo achar o seu comentário. Então não poste link. Qualquer coisa, se você quiser mandar link, tem o meu Instagram, manda lá no direct que é mais fácil de eu ver e tal. Não significa também que eu vou ver, porque se muita gente mandar, é capaz de eu não ver tudo ao mesmo tempo. Mas eu vou fazer o possível. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, dessa possibilidade deles terem criado uma revista em quadrinho que seria baseado na série e que foi melhor do que a série, né? E bora para o salve!
Aí, ó, um salve para o senhor Carlos, um salve para o Área Comics Nerd, um salve para o... Pera aí. Um salve para o Bora Ver Amanhã e um salve para o Cenas Arrowverse BR. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like, compartilharam esse vídeo, que ajudaram aí no crescimento do canal, dando aquele compartilhamento especial. Vocês sabem que isso ajuda demais. Muita gente tá ganhando salve repetido, mas é quem tá comentando. Quem tá comentando tá ganhando salve. Então comenta aí e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!